Tranquilo, tudo bem com vocês? Bom, eu sei que eu tô um sumidão, né? Tempão sem aparecer, mas recentemente eu descobri uma ferramenta bacana para quem está de repente fazendo só alguns testes ali, de repente estudando, estudos que envolvem a necessidade de algum tipo de obtenção de dados que venha de uma API, ou de repente até está trabalhando em conjunto com um time de back-end. E, bom, precisa adiantar o processo e não consegue esperar a equipe do back-end terminar. Então, enfim, é uma ferramenta muito bacana que eu vou comentar com vocês. E ela tem um detalhe, né? Que é a questão de preço. Enfim, vocês vão entender já já. E, bom, a ferramenta em questão seria aqui o mockapi.io. Deixa eu até aberto aqui o Insomnia junto, rodando por trás. É uma ferramenta até interessante, né? A proposta dela é justamente acelerar bastante aí o processo de desenvolvimento das aplicações. E também dá para usar para testes, né? Pessoal que prefere, gosta de fazer testes unitários e tal, acho que dá para usar também. Aí ele fala, na verdade, né? Prototipar, testar e como ferramenta de aprendizagem. O problema, né, e eu não acho errado, claro, é que essa ferramenta ela é basicamente paga. Ela até tem um gratuitozinho, só que o gratuito ele limita a um único projeto. Então, se eu tentar adicionar um outro aqui, ó, ele vai dizer que eu não consigo mais, que eu alcancei o meu limite, e aí eu teria que começar a pagar. Talvez, não sei se daria certo, eu poderia deletar esse projeto aqui e aí talvez ele liberasse para eu criar um novo. Mas, pô, e aí fica chato, né? Ter que ficar excluindo projeto. Às vezes a gente está trabalhando em mais de uma coisa ao mesmo tempo, e aí, pô, não fica complicado. Mas aí existe uma combinação muito bacana, que é o JSON Server, que é uma aplicaçãozinha JavaScript, um pacote, uma espécie de pacote, que eles meio que simulam um servidorzinho REST para gente, uma API REST. Então a gente cria a partir de um JSON, ele disponibiliza para a gente as rotas que vão estar de acordo com os objetos que a gente disponibiliza aqui, e ele vai liberar para a gente algumas rotas base, como por exemplo get, post, put, patch, delete, né? E, e o interessante é que se a gente observar aqui o mock API, pegar aqui por exemplo o edit aqui, a gente vê que ele gera dados aleatoriamente para a gente. Acabou que eu nem comentei, né? O que ele faz? Ele gera dados aleatórios para a gente e disponibiliza a rota já com a API para a gente poder fazer as chamadas HTTP. E aí os dados que ele gera aleatoriamente, ele utiliza um pacote chamado Faker.js. E aí é óbvio que eu fui lá e pesquisei sobre esse Faker.js. Cheguei nesse pacote aqui. Então, basicamente, tudo que está lá, né, essa parte de geração, os dados aleatórios que ele gera, vem daqui. E ele tem todas essas funcionalidades aqui, né? No caso, eu posso gerar aqui para endereços zip code para o estado, cidade, prefixo, tal, 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 data, dados financeiros, informações de Git, imagens, enfim. Tudo isso aqui a gente consegue gerar de forma meio que automática. O que é bacana. Mas tá, como que isso vai ajudar a gente? Primeira coisa, vou fazer aqui a instalação do JSON Server. Na verdade, eu já fiz, mas para instalar precisa rodar esse comando. Para o npm funcionar, a gente precisa ter o Node.js instalado. Então, caso vocês não tenham aí, baixem. Node.js.org. Já tenho aqui o meu JSON Server instalado. E aí eu vou criar aqui
Vou até fazer ali chamar aqui de mock API local, sei lá, que seja. Mock API local, npm init-y e abrir o VS Code aqui dentro. Ok, o que eu vou precisar fazer então? Primeira coisa, instalar o Faker. A gente pode usar ali o npm install, o npmi, ou vou usar aqui o yarn add faker. Pronto. E aí, se a gente olhar aqui o nosso package.json, ele já instalou para a gente o faker. Como eu vou precisar rodar, na verdade, tem um servidorzinho aqui, o JSON Server. Esse aqui é o comando que ele utiliza. Só que para não precisar ficar digitando isso, eu vou criar aqui um script. Vou chamar de server. E aí ele vai rodar aqui o JSON Server, --watch, db.json. E uma outra modificação que eu vou fazer aqui, para ele aceitar o formato novo de imports, eu vou dizer que eu vou declarar esse type módulo aqui para poder fazer o import ao invés de usar o require. E aí, como ele espera que o index.js, apesar de que eu acho que isso não faz muita diferença, mas eu vou criar aqui o index.js. Beleza, o que a gente faz agora? Vou replicar a estrutura daqui, tá? No caso, o ID, nome e username. O ID ele está pegando, se a gente puxar ele aqui, ó, get all users. Ele está pegando de lá do meu projeto /users. Então ele está pegando uma sequência aqui numérica de 1 até, no caso, 50 aqui, que seja. Eu gerei 50 usuários, então eu vou pegar e vou fazer essa mesma estrutura aqui. Vou ter uma lista de IDs, nomes e usernames. Então vou fazer aqui, ó, import faker from faker e pronto. Só para ficar, eu tenho a opção aqui de fazer o faker.locale igual a pt _br. Aí ele vai me gerar dados um pouco mais abrasileirados, mas isso aqui é opcional. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma lista de usuários, certo? Mas, uma lista de usuários. E aí eu vou fazer o quê? Quantos usuários eu quero gerar? Digamos que eu queira gerar lá os meus 10 usuários. Const total users igual a 10. Então eu vou vir aqui, ó, fazer um for, basicaço, for, de 0 até total users. O que eu vou fazer? Vou criar aqui dentro const user. O ID, no caso, eu vou pegar o próprio index mais 1, porque ele vai começar no 0. Geralmente, banco de dados começa com o ID 1. Então, aqui é o ID 1, apesar de ele ser string, mas ok, vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver se isso aqui daria certo também. Gente, eu não sou muito bom em JavaScript não, tá? Aparentemente vai, vamos ver. Então, ID, index mais 1. O name, como que a gente vai fazer para gerar o nome aleatório aqui? Faker.name.findName. Eu poderia gerar o primeiro nome com first name, eu poderia gerar o último nome com last name. Mas como eu quero um nome entre aspas completo, eu vou usar ali o find name e o username faker.internet.username aqui. Beleza. E aí ao final disso eu vou fazer aqui um users.push user.
Então agora se a gente vier aqui embaixo e fizer um console.log de users e rodar aqui node index.js. Ele vai gerar aqui os dados. Vamos ver se deu certo. Pronto, aqui, ó. Deu direitinho o mesmo formato que ele traz aqui, ó. ID, nome e username. O que faltou? Faltou agora a gente disponibilizar isso no formato de API. Então, para isso, a gente vai usar o JSON Server. Para usar o JSON Server, eu vou precisar aqui do meu db.json, que não existe no momento. Então, o que eu vou fazer? Vou importar mais uma classe aqui, acredito eu, uma função fs from fs. Opa! Para que eu vou precisar disso? E agora eu vou fazer o seguinte. Para eu seguir o formato aqui que o JSON Server trabalha, eu preciso detalhar dessa forma. Então eu preciso passar para a escrita do meu arquivo aqui um objeto users e a lista dentro dele. Então aqui dentro do meu código, o que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui opa, aqui embaixo data e aí eu vou fazer data.users recebe users, minha lista de usuários. E aí aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, fs.writefile, qual é o nome do arquivo? db.json. O que eu quero passar ali para dentro? Eu quero passar o data. Só que o problema é que ele espera aqui uma string, e o meu data aqui ele é um objeto, então eu vou precisar fazer aqui, ó, json.stringify data. E aí aqui eu tenho um callback que eu posso passar, por exemplo, em caso de erro, o que ele vai fazer? Alguma coisa. Então, se erro, throw error. Caso contrário, né? Então, se não der erro, deu certo. Então, console.log finalizado. Ah, ficou aspas simples, aspas duplas mesmo. Beleza? Vou rodar aqui de novo meu. Finalizou. Gerou aqui o db.json. Então agora o que eu teria que fazer? Eu teria que rodar esse comandinho aqui, ó, JSON server, --what, só que para isso a gente colocou ali no script. Então ao invés de escrever isso tudo, eu simplesmente faço aqui yarn server ou npm run server. Pronto, já disponibilizou aqui para mim a rota /users. Então eu poderia vir aqui agora, por exemplo, fazer aqui um get all users. E pronto, aqui, ó, localhost 2.3000 /users. E ele trouxe aqui para mim os usuários. Então, galera, vamos fazer aqui um exemplo, vamos ver se vai dar certo. Como se a gente fosse implementar duas rotas aqui, no caso uma de usuários e uma de tarefas, exemplo clássico aí de desenvolvimento, né, to-do list. Só que nesse caso a gente teria um relacionamento, né? Cada usuário ele pode estar relacionado a várias tarefas, então aqui o to-dos, além dos atributos deles, eles vão ter ainda aqui um user ID e a gente vai tentar mocar isso aqui de forma rápida, que normalmente o fluxo seria o quê? Criar o banco de dados, criar as tabelas, popular as entidades, né? E aí teria que configurar a API, fazer a conexão da API com o banco de dados, criar as rotas, fazer as queries, enfim. Seria relativamente demorado. Vamos ver mais ou menos quanto tempo a gente vai levar para mocar, né, esse tipo de serviço, digamos assim. Então, sendo que eu nem precisava, tá, gente? A gente não precisava nem fazer isso. A gente podia só gerar aqui usuários,
aleatórios, a gente poderia gerar listas de tarefas aleatórias, até porque o objetivo disso aqui não é ter uma API 100% funcional. Aqui é só para ajudar aí na hora de fazer testes e desenvolver front-end ou aplicativos. Então vamos lá, vou puxar aqui meu terminalzinho, vou criar aqui uma pastinha, to do, chamar aqui to do faker. To do faker, npm init -y, só para a gente criar aqui o projetinho. Beleza. Vou abrir ele no VS Code. Bem, já temos aqui o nosso package JSON. A gente vai precisar adicionar aqui o faker. Gente, depois eu vejo isso. Vou usar o yarn, mas poderia usar o npm install também, yarn add faker. Beleza, adicionou. E aqui no caso, a gente vai ter a possibilidade de configurar um script. Por exemplo, a gente vai, para poder rodar a API, teria que digitar o comando JSON -server, -what e o nome do banco de dados. Então, para agilizar, não ter que ficar digitando isso tudo, eu vou chamar aqui, vou criar um script que eu vou chamar aqui de server, por exemplo, e vou passar justamente isso, JSON server, -what, db.json. Para que eu fiz isso? Para eu não precisar ficar digitando isso aqui toda hora. Então, quando eu quiser rodar esse comando, eu posso fazer, por exemplo, yarn server. E aí ele já vai executar isso aqui para mim, ou npm run server. E aí o ponto de entrada aqui é o index.js, então vou criar aqui o arquivinho index.js. E vamos lá. Vamos começar aqui a fazer os imports. Então, import faker from faker. E para escrever no banco, a gente vai precisar do fs. Então, já vou fazer um import dele também. Import fs from fs. Escrever no banco não, né? Para escrever o arquivo do banco de dados. Eu sei que mais para frente ele vai reclamar de eu estar utilizando essa estrutura aqui para fazer o import. Então, eu vou fazer um ajuste aqui. Eu vou passar o type aqui no package.json. Vou chamar ele, vou dizer que ele é um module. Só para ele não reclamar aqui do meu import, para eu não precisar recorrer ao require. Ok. Então aqui a gente vai precisar criar uma lista de usuários aleatórios, uma lista de tarefas aleatórias, e a gente vai ter que, na lista de tarefas, vincular o ID de usuário. Então vamos lá, vamos por partes. Para deixar o código mais ou menos organizado, eu vou criar funções. Então aqui eu vou criar um generate random users. E aqui eu vou poder passar quantos usuários eu quero gerar, tá? Então eu vou colocar assim, total users. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou ter uma listinha aux. Eu vou fazer assim, user list. Vou criar uma lista vazia de usuários e vou iterar aqui, né? Fazer um for. Pode ser que index, qual é a quantidade? No caso aqui vai ser total users. E aí agora eu vou fazer o quê? Vou gerar um user. Esse user ele vai ter um ID, que eu vou passar aqui o próprio index, vou fazer sequencial mesmo. Posso passar aqui mais um. Já que banco de dados, geralmente, o primeiro registro tem ID 1. Que aqui ele vai começar em 0. Então, index mais 1. Meu usuário, seguindo esse modelinho aqui, ele vai ter um nome e um e-mail. Então, name. Como que eu faço para gerar um nome aleatoriamente? faker.name.findName. E para eu gerar o e-mail, faker.email, internet.email. Beleza, gerei meu usuário, o que falta fazer? Acrescentar aqui na lista, então user list.push meu próprio user. E aí ao final de tudo eu vou fazer o que? Eu vou dar um return aqui no user list.
Beleza, já tenho o código que gera meus usuários, agora eu vou gerar o código que gera generate random to-dos, minhas tarefas. O que a gente vai precisar aqui? Eu vou passar minha lista de usuários, e aí a quantidade de tarefas eu não vou deixar fixa, eu vou deixar ele gerar aleatoriamente. Então aqui eu acho que eu só vou precisar do users. Vou colocar user list. Minha listinha de usuários. Beleza. Então aqui eu vou fazer o quê? Para cada usuário, então eu vou iterar aqui em cima de user list, ponto for each. Para cada user, eu vou fazer alguma coisa. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma to-do list. Então vai ser a lista de tarefas daquele usuário. Vou gerar aleatoriamente aqui a quantidade de tarefas, to-dos amount. Vou gerar aleatoriamente, então math.for, math.random, no máximo 10 tarefas e no mínimo uma. E aí agora a gente faz o quê? Um forzão. E, index variando de 0 a to-dos amount. Eu vou gerar aqui, né, a cada iteração eu vou gerar uma nova tarefa, um novo to-do. O ID, esse aqui para a gente não bagunçar e ficar com o mesmo ID, o que não é legal, né? É teoricamente errado. Eu vou gerar aleatoriamente também, usando o UUID. Então aqui, ó, faker.random.uuid. A tarefa ela tem um ID, descrição, a data, né, até quando ela tem que ser completada, se ela já foi completada ou não, e o ID do usuário. Então aqui a gente vai ter um description. Description a gente vai usar o que? faker.git.commitMessage. Do date, faker.date.future. Então a gente vai pegar uma data no futuro. O isCompleted a gente vai gerar aleatoriamente também. Então faker.random.boolean. E agora que vem o legal, né? Por que a gente fez um for each ali? Que agora a gente vai precisar do user ID, que vai ser o próprio user aqui, né? Este user aqui, user.id. Beleza. Então, criei aqui a minha tarefa, vou adicionar aqui na minha listinha. Então, to-do list.push, to-do. E é isso. É isto. Eu sinto que falta algo. Na verdade, falta algo sim. Estou aqui, é do lado de fora, e eu vou retornar essa to-do list aqui. Return to-do list. Pronto, porque eu quero a lista de todas as tarefas aqui para poder gerar o meu recurso. Então, se eu deixar o to-do list dentro aqui do for each, né, primeiro que ele não vai estar dentro do escopo na hora de dar o return, na verdade ele vai estar fora do escopo, que é encerrado aqui. Então, o to-do list não existiria aqui fora. E fora que, além disso, a cada usuário, a to-do list ela ia limpar. Então, não é isso que eu quero. Eu quero que todas as tarefas sejam retornadas daqui. Ok, então já gerei aqui meus usuários aleatórios, as minhas tarefas. Vou criar também uma funçãozinha write database file, para escrever aqui no nosso arquivinho. Aqui eu posso passar o nome do arquivo, file name, os dados que a gente quer escrever
e posso passar uma funçãozinha que vai ser executada pelo fs. Então aqui a gente vai fazer o que? fs.writeFile. O nome vai ser o próprio file name. Os dados, aqui ele vai vir em formato de objeto. A gente precisa fazer aqui um JSON.stringify data e a gente passa aqui o callback, que seria a função que seria executada aqui ao final, né? Se deu certo ou não. Beleza, agora sim, acho que eu já tenho tudo na mão. Agora é só a gente rodar esse camarada. Então eu vou gerar aqui meus dados, né? Vai ser um objeto vazio. Data.users vai receber o que? O retorno aqui do generate random users. Quantos camaradas eu quero gerar? Vou colocar 15. Opa, 15. Data.todos generate random todos. Passando quem? Data.users. E, por fim, a gente vai precisar escrever esse cara, né? Então, write database file, o nome do arquivo vai ser db.json, os dados ali vão ser o próprio data, e aqui a gente pode passar uma funçãozinha. Se ele tiver algum erro, ele lança esse erro, error. Caso contrário, ele faz aqui um console.log dizendo que finalizou. Finalizado. Certo. Vamos rodar esse cara para ver se deu certo. Então, node index.js. Será que foi? Foi, finalizado. Gerou ali o nosso db.json. Então, aqui agora falta fazer o quê? Rodar o nosso servidor. Mas aí, a gente configura aqui o script server. Então, eu vou fazer aqui, ó, yarn server. Prontinho, ele já identificou aqui os nossos recursos, usuários e tarefas. Agora é só a gente testar. Para pegar todos os usuários, né, a URL local, localhost 2.3000/users. Beleza, temos aqui os nossos 15 usuários. Para eu pegar os dados de um único usuário, tá aqui, funcionou. Então eu passei aqui /users o ID do usuário. Se fosse para a gente ver todas as tarefas, opa, ele não gerou. Ele não gerou as tarefas. Por quê? Ah, achei aqui, ó. Faltou. O math.random é uma função, então ele não estava sendo executado, estava dando erro aqui, não estava iterando e, portanto, não estava gerando nada, ele estava retornando a lista vazia. Tá vendo? É assim que é bom. E a gente gastou o quê? Alguns minutos quebrando a cabeça com isso. Mas assim é válido. Pronto, agora sim nós temos aqui as nossas tarefas vinculadas com os nossos usuários. E para que a gente fez isso? Porque a princípio, né, não é muito interessante a gente ter acesso à lista de todas as tarefas. O que geralmente costuma ser bacana nessas horas? A gente poder retornar todas as tarefas de um usuário. Então aqui, ó, todas as tarefas do usuário 1, todas as tarefas do usuário 2. Beleza? Olha que bonitinho. E a gente levou mais ou menos uns 15 minutos para fazer isso aí. Até menos se a gente levar em consideração o tempo que eu gastei tentando descobrir o que houve de errado. Mas foi bem rápido, né? Então, galera, temos aqui um projetinho Flutter limpo. Vamos só fazer um testezinho aqui da nossa Fake API. Vamos testar aqui para ver se vai estar funcionando direitinho.
Para fazer o consumo de API, a gente vai aqui utilizar o pacote DIL. E assim, não vou me preocupar muito com questão de arquitetura, questão de código. É um teste bem brutozão mesmo, tá, gente? Então, deixa até ele rodando aqui logo. Vou só criar aqui umas pastinhas. Opa. App. Dentro de app eu vou criar aqui o meu modules, meus módulos. Dentro de módulos eu vou ter o home. Dentro de home eu vou ter minhas pages. Dentro de pages eu vou ter o home page.dart. Que vai ser aqui um stateful component. Vou dar o nome dela aqui de home, só para a gente saber que a gente está na home. Vou apagar esses caras aqui. E vou chamar a minha home page aqui. Importou aqui em cima, importou. Vou fazer aqui uma pastinha chamada share. Não, nem precisaria, né? Vou fazer dentro de home mesmo. Home, vou criar uma pastinha chamada repositories. Vou fazer aqui a API repository.dart. FU class API repository. Então aqui a gente vai precisar de uma instância do DIL, que é justamente para fazer a chamada, né, a API. Então DIL, chama aqui de client, é um novo DIL. Opa, DIL. Vou configurar aqui um base options, que aí eu posso passar uma URL base, que no caso aqui vai ser http://. Aí é que tá, a gente tende a fazer o que? Opa, localhost 2.3000. Só que qual é o problema? O localhost, ele vai ser relativo ao dispositivo que está rodando. Então aqui no Windows, o localhost seria o meu próprio sistema operacional com o meu computador. O problema é que na hora que eu subir esse código aqui da aplicação, o localhost vai passar a ser o dispositivo Android, e isso aqui vai me dar um erro. Então eu não posso usar localhost aqui. Então eu teria que usar das duas uma. Ou o endereço 10.0.2.2, que é como se fosse uma rede interna entre o dispositivo simulado e o meu computador, em que o dispositivo seria o 2.1, e no caso meu computador seria o 2.2, ou eu poderia utilizar o endereço local aqui do meu dispositivo na rede, o 92, o 68, alguma coisa, geralmente. Vou deixar aqui o 2.2 mesmo, já que a gente vai só rodar aqui para teste. Vou criar aqui um método future get user data, onde eu vou passar o ID do usuário aqui. Poderia até fazer todos os usuários, mas acho que na verdade eu não vou nem fazer isso, já que é só para pegar o to-do, eu vou fazer direto aqui, get to-dos by user ID, pronto. E aí aqui a gente passa o ID do usuário, int ID. Vou colocar user ID só para código limpo, galera, código limpo. No caso, né, a chamada para essa rota aqui que a gente vai fazer, ela vai me retornar um objeto que tem o ID, a descrição, a data e data de conclusão, né? E se já foi finalizado ou não. Então o que eu vou fazer? Vou gerar meu model, minha entidade a partir daqui. Então vou vir nesse sitezinho aqui, QuickType app.quicktype.io, isso. Minimizar aqui rapidamente. O que esse cara vai fazer? Ele vai gerar logo para minha classe a partir do meu JSON aqui de resposta. Vou chamar aqui de ToDoModel. Ele já me gera aqui o Dart, já gera aqui os métodos de construtor
No caso, factory e o toMap. Isso. E aí agora o que eu vou fazer com ele? Vou vir aqui em Home, vou criar uma nova pastinha, Models, To-Do, Model.dart. Vou colar ele aqui. Não precisava isso tudo aqui. Deixa só esse cara aqui. Pronto. Por que eu fiz aquilo? Né? Porque eu posso dizer que isso vai me retornar uma lista de To-Do Model. O Dart ele trabalha bem tipado, então a gente pode fazer dessa forma aqui. Como é uma chamada API, isso pode me retornar um erro, então eu vou fazer aqui um try catch. Né? E como é uma filter, ou seja, eu vou fazer uma chamada assíncrona, então eu vou precisar do async aqui. Final response, a minha resposta, response, vai ser então o que? Client.get, aqui eu vou passar o meu path. Então aqui no caso vai ser /users, barra o ID do usuário, user ID, barra todos. O que ele está reclamando? Porque isso aqui me retorna uma filter. Então aqui eu preciso colocar um await. Se isso aqui der certo, então eu vou retornar response.data. Isso aqui geralmente retorna um map. Então eu vou fazer response.data as map. Map. Opa, perdão. Ele me retorna uma lista. Pode ser um map ou uma lista, né? Nesse caso, ele vai retornar uma lista. Então eu posso fazer esse list aqui. Para quê? Só para o IntelliSense aqui me disponibilizar o ponto .map. Isso aqui seria uma única tarefa. Então, to do. O que ele vai fazer para mim? Ele vai retornar um to do model.fromMap. E aqui eu ainda preciso fazer um toList, porque o resultado aqui, o retorno do map é o iterable. Então eu preciso ainda converter isso para uma lista. Caso ele dê algum outro erro, então a gente faz aqui um throw. Não tem problema. Show de bola! Então eu já configurei aqui meu repositório. Vou vir aqui na minha homepage. Vou criar aqui uma instância do meu API Repository. Como eu falei, não estamos preocupados aqui com questão de arquitetura, então é só mesmo para fins demonstrativos. Como eu vou fazer aqui uma chamada API, vou fazer aqui uma requisição assíncrona, então eu vou recorrer aqui ao uso de um widget chamado Future Builder. Esse cara aqui eu posso passar uma filter para ele, que vai ser o quê? O método que ele vai chamar o método assíncrono, que no caso vai ser repository.getToDo's.byUserID. No caso, eu vou colocar aqui um ID qualquer e ele vai ter o builder. O que é o builder? É o que ele vai retornar aqui para mim. No caso, esse filter builder ele vai ter ele vai ser, né, a respeito de uma lista de to-do model. Com isso, eu vou retornar um checkbox list tile. Isso. Nem precisava. Vamos fazer o seguinte, vamos só retornar um... não, vai. Checkbox list tile. Checkbox list tile. É porque o checkbox list tile, ele me dá ali uma função onChanged que eu consigo alterar valores e tal, enfim. Então aqui, o valor vai ser... Opa! Na verdade, deixa eu ver. Ele é uma lista. Gente, desculpa, eu viajei aqui. Eu vou retornar aqui um listview.builder. Perdão. Ele não vai me retornar uma tarefa, ele vai me retornar uma lista de tarefas.
Então aqui, item count. Quantos itens, né? Vai ser então ali o snapshot.data.length. Para eu não ficar precisando repetir snapshot.data toda hora, vou fazer o seguinte. Vou pegar este cara aqui, vou tirar, converter isso aqui para dessa forma. Vou mandar ele retornar. É a mesma coisa, né? Só que ele era um retorno implícito, error function. E vou fazer o seguinte, final list to-do model to-dos é igual a snapshot.data. E aí com isso aqui, ao invés de snapshot.data, a gente vai fazer aqui to-dos.length. E o builder? Agora sim a gente retorna um checkbox. Checkbox list tile. Isso, agora sim. O value, né, vai ser to-dos index ponto is completed. O onChange a gente pode deixar ali como null. A gente vai ter aqui um title que vai receber um text. Aqui a gente passa o que? To-dos index ponto description. E aqui a gente tem o subtitle, que a gente pode passar, por exemplo, a data ali, limite due date ponto to string. Só que aí que tá, né? Isso aqui ele é uma requisição assíncrona. Então ele vai ter um período que ele precisa de um tempinho para finalizar. Então aqui eu vou fazer o seguinte: se snapshot.hasData, ou seja, se eu tiver alguma coisa, eu vou fazer isso. Caso contrário, eu vou retornar aqui um center circular progress indicator, que aí ele vai ficar com aquela bolinha de como se estivesse carregando alguma coisa, né? Vamos ver se isso vai dar certo. Iniciei a aplicação. Opa. Homepage. Homepage está aqui. Ah, não, acho que eu preciso rodá-la aqui de novo. E pronto, temos aqui agora a nossa aplicaçãozinha, nossa listinha de tarefas, né? Deixa eu trocar aqui o ID desse camarada, que eu acho que o 2 tinha mais itens. Pronto, aqui, ó. Pronto, funcionando perfeitamente. Claro que aí aqui a gente teria, por exemplo, teria a questão de login para poder fazer ali obter o ID do usuário, mas de novo, a proposta dessa ferramenta é para teste. Então aqui eu poderia tranquilamente trabalhar no meu front-end ou trabalhar aqui na minha aplicação mobile, independente do time ali do back-end. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Eu sei que eu não movimento muito aqui, mas bom, a gente já tem tanta galera boa publicando vários conteúdos que eu fico às vezes até meio sem ideia do que trazer aqui para vocês. Caso vocês estejam se perguntando por que está tudo cinza assim, é porque o onChange aqui ele está como null, mas se eu passar aqui uma função anônima, que ele pega um value, pronto, ele fica habilitado, pronto. Fica mais bonitinho, né? Aí agora sim. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixa o like. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!